Padre Pio costumava afirmar que Deus avalia mais a sinceridade do que a perfeição. Existem almas que, aos olhos do mundo, parecem irrepreensíveis, mas carregam no íntimo um orgulho disfarçado. Outras, porém, lutam em silêncio contra suas sombras, e mesmo assim, são profundamente amadas pelo céu. Para ele, a dúvida em si não era um pecado, mas entregar-se ao desespero, deixar que ela sufocasse a esperança, podia ferir a alma de maneiras invisíveis aos outros. Uma das visões mais surpreendentes que ele compartilhou envolvia uma religiosa, uma mulher conhecida por sua disciplina rigorosa, sua devoção incansável, suas preces constantes e seu serviço discreto. No convento, era admirada, entre os fiéis, respeitada. Muitos a viam como um exemplo vivo de santidade. No entanto, sua alma guardava uma batalha secreta, um tormento que a acompanhou até o último dia de sua vida. O encontro de Padre Pio com ela aconteceu nas primeiras horas da madrugada. O mosteiro ainda estava imerso na escuridão, e o único som que se ouvia era o vento distante, deslizando suavemente pelos corredores de pedra. Ele estava ajoelhado diante do sacrário quando uma sensação estranha o atingiu, um peso tão íntimo e familiar que soube, instintivamente, que uma alma em sofrimento estava ali. Ergueu os olhos e viu uma mulher diante dele, vestida com o hábito de uma irmã religiosa. O véu caía sobre seus ombros, mas seu rosto estava pálido, marcado pelo medo e pela tristeza. Padre Pio reconheceu de imediato o que ela carregava. Sua alma estava ferida pela dúvida, uma dúvida que ela havia escondido por anos. Não se tratava da dúvida arrogante de quem rejeita a fé, nem da rebeldia de quem se afasta de Deus. Era uma dúvida silenciosa e opressora, a de um coração que rezava sem sentir que era ouvido, que servia sem se sentir visto, que acreditava na existência de Deus, mas temia que ele estivesse distante demais, inalcançável. A religiosa se aproximou devagar, hesitante, envergonhada. Padre Pio já sentia sua dor antes mesmo que ela falasse. Em voz baixa, quase um sussurro, ela disse: "Tentei acreditar. Mas não conseguia senti-lo." Suas palavras carregavam décadas de silêncio, de orações, esperanças, trabalhos e súplicas, sem jamais experimentar a doçura, o consolo ou a intimidade que outros ao seu redor descreviam. Uma compaixão profunda invadiu Padre Pio. Ele entendia aquele tormento como poucos. Havia almas, dizia, que amavam a Deus na escuridão, cuja fé não era sentida, mas escolhida. Infelizmente, ninguém havia compreendido essa verdade enquanto ela estava viva. Para ela, a aridez espiritual significava fracasso, suas dúvidas, indignidade, a falta de consolo, decepção divina. O maior drama era que carregara tudo sozinha. Com delicadeza, Padre Pio perguntou: "Você nunca contou isso a ninguém?" Seu rosto se contraiu em vergonha. "Não podia", respondeu. "Eu deveria ser um exemplo." Essas palavras atingiram Padre Pio como uma lâmina. Eu deveria ser um exemplo. A alma de uma mulher que dedicara a vida a irradiar santidade e morrer acreditando que não possuía santidade alguma. Ao olhar mais fundo, ele viu algo que quase o fez chorar, uma existência inteira de aridez espiritual, orações proferidas sem calor emocional, momentos de adoração em que nada sentia, confissões movidas pelo medo, não pela confiança, silêncios que a deixavam mais ansiosa do que em paz. Ela acreditava ter sido rejeitada por Deus. Mas Padre Pio enxergava algo completamente diferente: sua perseverança, sua fidelidade, sua constância, seus sacrifícios, sua obediência, sua compaixão pelos que sofriam, seus atos ocultos de caridade, suas pequenas oferendas diárias, nunca reconhecidas. Ele viu que sua vida fora um longo ato de fé, a mais pura espécie, aquela que não se apoia em sentimentos. A religiosa, porém, não conseguia enxergar isso. Sua alma tremia diante dele, convencida de que havia decepcionado o céu. Com suavidade, Padre Pio perguntou: "Do que você tem medo?" Ela abaixou a cabeça e revelou sua ferida mais profunda: "Morri acreditando que Deus nunca me amou." Padre Pio sentiu o coração partir. Aquela era a angústia que marcará toda a sua existência, a crença de que era espiritualmente invisível. O céu, porém, estivera mais próximo dela justamente nos anos em que se sentiu mais abandonada. Sua dúvida não foi um pecado, disse ele. Foi a sua cruz.
A religiosa ergueu os olhos lentamente, uma centelha de esperança brilhando neles. Mas então, uma nova verdade se desdobrou. Atrás de sua alma, Padre Pio viu a sombra do desespero. Não se tratava de rebeldia ou ódio a Deus, mas de um desespero nascido do mal-entendido sobre seu silêncio. Esse desespero o acompanhará na morte, como uma última corrente. Com cuidado, ele explicou, ela não rejeitou Deus. Não. Rejeitou a si mesma. Sua batalha espiritual foi tão pesada, tão solitária, que morreu convencida de que não era digna de seu amor. Padre Pio se aproximou, e a religiosa recuou, trêmula. Tenho medo, sussurrou. O que me espera? Antes que ele pudesse responder, uma luz intensa surgiu, não o brilho imediato da glória, mas uma chama suave e purificadora, que revelava sem queimar. Nela, Padre Pio viu toda a vida daquela mulher se desenrolar, as lágrimas derramadas sozinha na capela, as horas de oração oferecidas sem consolo, os momentos em que servirá aos doentes com uma fé frágil, as noites em que duvidara, mas permanecerá obediente, as manhãs em que se levantara apesar do peso da aridez espiritual, a caridade feita em silêncio, os sacrifícios sem testemunhas. E, acima de tudo, ele viu como Deus valorizara sua perseverança. Mas também percebeu outra coisa, os momentos em que o desespero sussurrara mentiras ao seu coração. Você não é boa o suficiente. Deus está em silêncio porque está descontente. Você reza, mas ele não ouve. Está sozinha. Esses sussurros haviam moldado sua vida espiritual mais do que ela imaginava. Padre Pio explicou que a causa de seu sofrimento na morte não era a dúvida, mas a tristeza, a profunda ferida interior, a incapacidade de acreditar que era amada. Agora, aproximava-se o momento do juízo, não como punição por duvidar, mas como revelação da verdade. O céu queria mostrar-lhe o que ela não conseguirá ver na terra, que a fé que julgava fraca era, na realidade, heroica. As trevas que você carregou foram sua oferenda, disse ele. Deus aceitou tudo. Mas antes que a luz a envolvesse por completo, algo mais precisava ser curado, sua autocrítica, e essa batalha estava prestes a começar. No instante em que a alma da religiosa entrou na luz, Padre Pio sentiu uma transformação profunda no ambiente. Não era a luz da condenação, mas a da revelação, aquela que mostra à alma quem ela realmente foi aos olhos de Deus. A religiosa tremia enquanto o brilho se intensificava ao seu redor. Cobriu o rosto, não por vergonha, mas pelo medo de encontrar julgamento em vez de misericórdia. Durante anos, acreditara que a santidade era um sentimento que lhe faltava. Agora, aprenderia que santidade não se sente. Ela se vive. Padre Pio se aproximou com ternura. Olhe, sussurrou. Não tenha medo. O céu não está aqui para expor seus fracassos, mas para revelar sua fé. A luz ao redor dela mudou novamente, tornando-se mais cálida e suave, como a luz do sol atravessando os vitrais de uma igreja. Aquela luz, como um espelho divino, fez ressurgir de sua vida não os momentos de dúvida, mas as vitórias ocultas que ela jamais reconhecera. A jovem irmã que cuidou de uma freira doente durante toda a noite, rezando em silêncio mesmo quando o cansaço pesava em seu peito. Os anos lavando pisos, preparando refeições, dobrando lençóis, tudo feito sem reconhecimento, mas com uma fidelidade discreta. As incontáveis vezes em que se obrigou a ajoelhar-se em oração, mesmo quando seu coração parecia de pedra. A tarde em que sorriu para os idosos, lutando contra o próprio vazio interior. A manhã em que acordou sentindo-se abandonada espiritualmente, mas ainda assim sussurrou, Senhor, aqui estou. Mais tarde, Padre Pio explicaria que o que ela considerava fraqueza era, na verdade, uma oferenda mais preciosa do que qualquer devoção visível. Porque amar a Deus sem senti-lo é o tipo mais raro de amor. Esta, sussurrou ele, é a santidade da alma escondida. Mas a freira ainda tremia. Eu me senti abandonada, chorou. Como isso poderia ser santidade? A luz diante dela mudou novamente. Agora revelava algo que ela nunca havia compreendido, como Cristo caminhara ao seu lado em cada momento de silêncio. Ela viu a si mesma rezando sozinha na capela, implorando a Deus que falasse. Mas, desta vez, percebeu uma segunda figura ajoelhada ao seu lado, Jesus, com o rosto transbordando ternura.
Ela nunca estivera sozinha. Padre Pio disse que aquela luz desvendava uma verdade conhecida apenas na eternidade. Algumas almas são chamadas a uma forma especial de sofrimento, um sofrimento que espelha o silêncio de Cristo na cruz. Um sofrimento que salva outros sem ser visto, que Deus confia apenas àqueles que ama profundamente. Você pensou que havia sido esquecida, sussurrou Padre Pio, mas Deus a escolheu para o amor mais difícil, o amor que persiste sem recompensa. A freira começou a chorar. Não eram as lágrimas de desespero que antes a assombravam, mas as lágrimas de um coração que despertava para a verdade. No entanto, algo ainda aprendia, a sombra do autojulgamento, a ferida mais profunda de todas. Eu duvidei dele, murmurou. Duvidei do seu amor por mim. Como pode amar uma alma que duvidou? Padre Pio olhou para ela com uma compaixão que rompeu a última barreira de sua dor. Sua dúvida não foi rebeldia, disse suavemente. Foi anseio. As palavras a atingiram como um sopro suave. Anseio, não rejeição. Fome, não descrença. Existe uma dúvida que afasta a alma de Deus, continuou ele, e outra que a aproxima. A sua foi a segunda. Ainda assim, o momento do julgamento não havia alcançado sua plenitude. A luz tornou-se mais intensa, revelando agora não memórias, mas consequências, o fruto espiritual que seu sofrimento oculto havia produzido. A freira observou, atônita, enquanto a luz mostrava, a alma que ela consolara apenas por rezar em sua aridez. As jovens irmãs que encontraram força em seu exemplo silencioso. As pessoas sofredoras que ela tocará ao pronunciar palavras gentis, apesar de suas próprias feridas. As graças que fluíram por meio de suas orações vazias. As batalhas espirituais que ajudaram outros a vencer, sem jamais saber. Cada lágrima derramada em silêncio havia regado as almas alheias. Ela ofegou. Eu fiz isso. Padre Pio assentiu. O que você julgava fracasso era intercessão. A freira sentiu os joelhos e as mãos tremerem. Era o momento que o céu aguardava. O instante em que seu desespero finalmente ruiria diante da verdade do amor de Deus. Mas algo ainda permanecia não resolvido. Seu coração carregava a mentira de que era indigna. Padre Pio viu isso claramente. A ferida da indignidade havia se enroscado em sua alma como uma trepadeira. Para entrar na plenitude do céu, aquela ferida precisava ser queimada pela verdade. A luz se intensificou mais uma vez, e naquele brilho radiante ela viu sua vida como Deus a via, não as orações em que nada sentia, mas a fé necessária para continuá-las, não a aridez, mas a perseverança, não a dúvida, mas a coragem de permanecer, não o silêncio, mas a confiança escondida nele. E, mais fundo ainda, ela viu a verdade que buscará por toda a vida. Eu sempre a amei, disse a voz que tudo preenchia, mais ternamente, mais intensamente e mais fielmente do que você jamais imaginou. A freira desabou em soluços, soluços de cura. Pensei que o havia decepcionado, sussurrou. Pensei que ele havia se afastado. Padre Pio pousou a mão suavemente em seu ombro. Não, disse. Em seu silêncio, ele se aproximou. Em seu vazio, ele a preencheu. Em sua dúvida, ele a sustentou. Você nunca esteve sozinha. Nem uma única vez. A última sombra ao redor de sua alma começou a se dissolver. Chegará o momento que ela temia, o momento do julgamento. Mas, em vez de ira, ela sentiu algo inesperado, paz. Uma paz tão poderosa que silenciou todos os seus medos. Uma paz tão radiante que alcançou os cantos mais profundos de seu ser. Uma paz tão suave que curou feridas que ela jamais ousara nomear. Padre Pio observou a transformação começar. O fogo purificador da verdade divina queimava, não para destruir, mas para limpar, não para punir, mas para restaurar. Ela murmurou entre lágrimas, o que acontece agora? A voz de Padre Pio era firme, porém interna. Agora, você vai para o lugar onde os feridos são curados pelo amor, onde a dúvida se torna compreensão, onde o silêncio se transforma em canto, onde cada momento em que se sentiu abandonada é revelado como um momento em que foi abraçada com mais força.
A freira brilhou com uma nova luz, não mais medo, não mais vergonha, não mais desespero. Apenas confiança. Padre Pio viu os anjos se aproximarem, seus rostos iluminados de alegria. Um deles estendeu a mão. Venha, disse suavemente. Sua fé foi maior do que você sabia. Ela tomou sua mão. Ao se erguer, todo o seu ser parecia mais leve, como se o fardo que carregara por décadas finalmente tivesse sido retirado. Com um último olhar para Padre Pio, um olhar cheio de gratidão, ela desapareceu no abraço purificador da misericórdia divina. Padre Pio permaneceu em oração silenciosa muito tempo depois que ela se foi. Mais tarde, diria, as almas que pensam que Deus está longe delas são, muitas vezes, aquelas que ele segura mais perto do coração. E acrescentou que talvez seja a verdade mais consoladora de todas: uma alma que busca Deus na escuridão o agrada mais do que uma alma que o ama apenas na luz.